A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que estão sendo gravados para o canal. Neste canal, você encontra os livros da Bíblia sendo comentados capítulo por capítulo. Se você entrar na seção das playlists, você encontrará vários livros da Bíblia que já foram totalmente comentados para que você possa acompanhar a leitura e as reflexões e meditações que foram feitas. Hoje nós vamos meditar em Provérbios capítulo 12, e logo depois que terminarmos essa meditação, você encontrará na playlist de Provérbios o capítulo 12 ali incluso. Nós já fizemos a meditação dos primeiros capítulos, e se você tem interesse em estudar esse livro, fica o convite para que você assista os capítulos anteriores que estão disponíveis aqui no canal. Bora fazer a leitura do capítulo 12. Versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Neste versículo, nós vemos que Provérbios traz uma orientação. Ame aquelas pessoas que repreendem um comportamento seu para o bem. Seja aberto para receber as críticas, para ouvi-las, para pensar a respeito delas. Muitas vezes pensamos que aquele que nos critica é nosso inimigo, mas as críticas que os nossos inimigos fazem em relação a nós, se elas forem bem aproveitadas, podem contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Não seja um bruto, como diz aqui na parte final do versículo 1. Seja uma pessoa que ama o conhecimento, que usa da inteligência para pensar: se ele está falando isso a meu respeito, é verdade? Reflita se é verdade. Se não for verdade, ignore. Mas é possível que aquilo que criticam você seja de fato uma verdade em que você pode melhorar e se aperfeiçoar em alguma coisa. Então, se você puder extrair um ensinamento que vai lhe trazer crescimento, aproveite a crítica para isso. E o que ama a correção, ama o conhecimento. Muitas vezes, o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, trazem uma palavra que você recebe como sendo uma crítica, porque você está acostumado a fazer alguma coisa de uma certa forma, de um certo modo, mas ao invés de se chatear quando você recebe uma palavra que não lhe agrada muito, respire, ouça, pense, e se for bom para trazer harmonia e crescimento pessoal, liste em uma folha de papel estratégias para que você melhore e aperfeiçoe a você mesmo. Não seja um bruto. Ame a correção e valorize a repreensão. Elas podem ajudar mais a você do que você imagina. Versículo 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações, ele condenará. Nesse versículo 2, nós vemos um contraste entre o homem de bem, que é aquele que vai alcançar o favor do Senhor. Alcançar o favor do Senhor significa que ele vai alcançar as bênçãos, a proteção, os livramentos, o cuidado de Deus.
em contraposição ao homem que tem imaginações perversas. Aquele que vive maquinando e pensando coisas ruins, formas de praticar o mal contra outras pessoas, o Senhor o condenará. Então, entre escolher o bem e escolher o mal, lembre-se de que você alcançará as bênçãos do Senhor escolhendo o bem. Nesse capítulo 12, aproveitando para fazer uma observação aqui, nós vemos que a temática principal do capítulo 12 de Provérbios é a correção, é a verdade, a disciplina, a justiça, a dedicação ao trabalho, em contraposição ao embrutecimento, à perversidade, à preguiça e à impiedade e à injustiça. A temática principal do capítulo 12 de Provérbios é a comparação entre fazer a coisa correta e andar no caminho do erro. Nós vemos que já no versículo 1, existe aqui esse contraste. Existe um contraste entre aquele que ama a correção, ele ama o conhecimento, mas aquele que aborrece quando é corrigido pela repreensão é como um bruto. Então, o versículo 1, como ponto principal, nos traz a ideia de que vale a pena ser correto, vale a pena amar a disciplina, vale a pena amar o conhecimento. De um lado, o que ama conhecimento vai crescer. De outro lado, aquele que aborrece quando é corrigido, fica como se fosse um bruto. No versículo 2, o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações é condenado. No versículo 3, o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Então, no versículo 3 aquele que faz o mal, aquele que age pela impiedade, impiedade é aquele que não age com piedade, não tem amor, não tem consideração, preocupação com o próximo. O homem que age dessa forma, pela impiedade, ele não se estabelece. Logo, as pessoas em volta percebem que aquela pessoa só pratica o mal e se afastam dela. Aquela pessoa que pratica a impiedade logo fica isolada, logo perde os amigos, enquanto que os justos, ou seja, aqueles que optam por fazer a coisa certa, têm a sua raiz fortalecida, eles não serão removidos. Versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Então, mais uma vez, o versículo 4 traz essa ideia do contraste. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Quando fala coroa, fala em honra, fala em dignidade, fala em motivo de alegria, em motivo de louvor. Então, a mulher que é virtuosa, ela traz honra para o seu marido. Agora, aquela que age de maneira vergonhosa é como apodrecimento nos seus ossos, ou seja, os ossos são a estrutura do nosso corpo que nos mantém de pé. A mulher que procede de maneira vergonhosa traz desestruturação na família, traz a angústia, aflição, profunda tristeza para o seu marido. Esse versículo pode ser lido também em relação aos homens. Que a mulher que se casa com um homem que não age de maneira virtuosa, com um homem que não assume os seus compromissos e as suas responsabilidades, também fica com um marido como se fosse um fardo, uma carga pesada para que ela carregue. Um marido que não cumpre o seu dever
não traz alegria, felicidade para sua esposa. O que esse versículo mostra é que existe um contraste entre a mulher que é virtuosa, que deve ser buscada para um casamento, para que se tenha felicidade no casamento, em contraposição àquela mulher que age de maneira vergonhosa, que se envolve com coisas que não são adequadas para um relacionamento que possa prosperar. Igualmente, o versículo se aplica em relação à escolha de um marido. O versículo 4 traz o contraste entre a pessoa que age com virtude e a pessoa que não age com virtude. E nos traz uma reflexão a respeito daqueles que estão procurando ainda alguém para se casar. Você já fez uma lista de quais são as características da pessoa com quem você quer estabelecer um relacionamento? Você está dentro de um namoro em que você já percebeu que essa mulher não atende de forma adequada a um futuro casamento? Você é uma mulher e está envolvida com algum homem que você já percebeu que não vai ser um relacionamento que vai ser harmonioso no futuro para você? Você tem um namoro que é tóxico? Então é hora de você pôr um ponto final nesse namoro. Ou ter uma conversa listando as características, aquilo que você espera dela ou dele, e ter uma conversa sobre aquilo que você espera, quais são as expectativas que você tem, para que essa pessoa possa ter a oportunidade de crescer nessas qualidades e características que você espera, ou terminar esse relacionamento. Se você ainda está em busca de um relacionamento, não erre na seleção, não erre no recrutamento. Não fique com uma pessoa por carência. Se você está com uma pessoa porque você se sente carente, então é recomendável que você aumente o seu relacionamento com Deus e entenda a sua identidade como imagem e semelhança de Deus. Entenda o seu valor como pessoa que é amada por Deus, para que então você esteja pronta, para que então você esteja pronto para levar adiante um relacionamento com uma pessoa que deve ser para a felicidade, para a alegria, para o seu bem. Se você já se casou e tem passado por alguns problemas no relacionamento, procure conversar com seu marido, procure conversar com a sua esposa, procurem entender um ao outro, procurem listar as características que vocês gostam um no outro e procurem dar oportunidade para que possam falar daquilo que incomoda um e outro de maneira aberta. Vocês podem se sentar e colocar em um papel 3 coisas que vocês gostam do outro e 3 coisas que vocês não gostam. E os dois fazem isso e falam abertamente a respeito daquilo que querem manter e daquilo que querem mudar, para que possa haver um crescimento, para que você possa melhorar a sua relação. Versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio, engano. Então nós vemos mais uma vez esse contraste. O justo, ele pensa naquilo que é reto, naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que tem integridade, naquilo que é verdadeiro. Então, ouvir um justo falando a respeito dos seus pensamentos para você, vai trazer para você mais conhecimento, sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência. Mas os conselhos do ímpio são enganosos. Então, esse versículo 5 nos traz uma recomendação da escolha
das pessoas que devem estar à nossa volta. Quando você se depara com um ímpio que vem falando mal a respeito de outras pessoas, sem dar para as pessoas a chance de poderem se defender, saiba que esse ímpio vai fazer o mesmo com você. Quando você se depara com um ímpio que está sempre reclamando da vida, não agradecendo por aquilo que tem recebido, murmurando, sempre olhando o ponto negativo das coisas, você sabe que ele vai trazer um engano, destruição para o seu caminho. Fuja dessas pessoas, ande com aqueles que andam com pensamentos justos. Versículo 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Esse versículo 6, ele completa o versículo 5, ele vem com a mesma ideia. Preste atenção nas pessoas que andam com você. Veja o que elas falam. Jesus disse em uma certa ocasião que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Uma pessoa que vive reclamando e que vive murmurando da vida é uma pessoa que tem essa forma de enxergar o mundo. Ela sempre vai reclamar, ela sempre vai murmurar. Agora, uma pessoa que tem otimismo, que assume a responsabilidade pela sua própria vida, quando se depara com uma situação que não foi favorável, ela pensa, eu errei aqui. O que eu posso fazer para consertar o meu caminho? E ela vai procurar soluções. Então, quando você conversa com uma pessoa, você já vê, você já pode perceber se ela é uma pessoa que desiste, esmorece e se enfraquece, ou se ela é uma pessoa que tem otimismo, que tem solução, que busca respostas para mudar o caminho. Então, o ímpio, as palavras dos ímpios, elas são para armarem ciladas ao sangue. Elas levam, quando o texto fala do sangue, fala a respeito da nossa própria vida. Uma pessoa que decide viver reclamando da vida está destruindo a própria vida. Ela não vai sair do lugar. Ela vai ficar como se estivesse numa cela, como se ela estivesse presa por uma situação ruim. Ela não se levanta daquele lugar. Agora, uma pessoa que tem a retidão, que busca a solução para os seus problemas, ela vai começar a pensar: o que eu faço para sair desse lugar, para receber o livramento dessa situação ruim? E ela vai se pôr a pensar e vai começar a usar as palavras e os seus pensamentos para procurar soluções e respostas. Existem os ímpios, que são aqueles que ficam reclamando, murmurando e que ficam presos em celas. E se você se aliar a essas pessoas, você vai armar uma cilada para a sua própria vida. É uma cilada andar com pessoas assim. Fuja dessas pessoas. Alie-se às pessoas que têm a retidão, que procuram solução, respostas para a sua vida. Versículo 7. Transtornados serão os ímpios, e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Transtornado significa confundido, significa que foi pego de surpresa. Então, os ímpios, quem são os ímpios? Aqueles que vivem reclamando, aqueles que não resolvem os problemas, aqueles que ficam observando o defeito dos outros, aqueles que ficam apontando o dedo para criticar os outros e que não fazem nada da vida. Quem age assim, os ímpios, eles serão transtornados, ou seja, eles serão pegos de surpresa na vida, porque eles nunca resolvem o que tem que ser resolvido. E não serão mais, ou seja, não serão mais significa não terão êxito, não terão sucesso, não alcançarão resultados favoráveis na vida.
Agora a casa dos justos permanecerá. Quem são os justos? Em contraponto aos ímpios, são aqueles que buscam soluções, aqueles que assumem a responsabilidade pela própria vida, aqueles que entendem que as situações em que eles nasceram não são motivo e justificativa para que eles errem na vida. Tem muitas pessoas que dizem: veja o meu pai, veja a minha mãe, veja o lugar em que eu nasci. Não tinha jeito. Eu só podia seguir esse caminho. Isso é uma mentira. Porque existem histórias de muitas pessoas que nasceram como filhos de pais que eram cheios de problemas, mas eles olharam para a situação da sua vida e disseram: o lugar em que eu estou não me favorece. Os meus pais não têm um relacionamento perfeito. Então, eu vou buscar em uma igreja, ou nos livros, ou nos pais de amigos meus, exemplos daquilo que traz harmonia para que eu possa adotar como meu modelo. Nós podemos olhar para as situações negativas à nossa volta e pensar: isso é o que eu sei que é ruim e que eu não quero para mim. Agora eu vou atrás daquilo que eu quero para mim. Então, não é justificativa andar no erro, justificando no erro dos outros. A casa dos justos permanecerá. Você é responsável pela sua casa. Vamos considerar aqui que o seu corpo, a sua mente, as suas ideias são a sua casa. Vamos considerar que cada um de nós é uma casa, uma pessoa que tem os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas ideias, e ninguém, se você estiver realmente decidido, se você estiver realmente decidida a ser uma pessoa de sucesso, vai impedir você de conseguir esse resultado. E se você fugir do caminho dos ímpios, você não vai ser pego de surpresa, você não vai ser transtornado. Você vai permanecer para sempre. Você vai construir os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos e vai tomar decisões corretas, uma atrás da outra, sempre sendo correto, correto, correto. E isso vai fazer com que você tenha alicerce, estrutura, e você vai permanecer. Versículo 8. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Esse versículo fala na primeira parte: cada pessoa, de acordo com o entendimento que tem, será louvada. Ou seja, se você fizer as coisas corretas, de acordo com aquilo que você colocou no seu pensamento, você vai ser louvado, você vai ser elogiado, você vai ser reconhecido pelo fato de ter tido um entendimento adequado na vida. Agora, o perverso de coração, aquele que só pensa em fazer o mal, ele será desprezado, ele ficará em desprezo. Por que isso acontecerá? Porque quando nós estamos no relacionamento com outras pessoas, quando encontramos com alguém que age com inteligência, com conselho, com correção, com sabedoria, nós olhamos para essa pessoa e dizemos: é bom andar com essa pessoa. Ela sempre tem uma boa palavra, ela sempre é agradável, ela sempre tem um ponto de vista otimista, ela sempre foge daquilo que é mal. Então, a pessoa que age com sabedoria, com entendimento, ela será louvada, ela será elogiada, ela será benquista, aceita. Mas aquele que só pratica o mal ficará em desprezo. Versículo 9. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos,
do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O versículo 9 está falando a respeito de pessoas que querem parecer aquilo que não são. Tem muitas pessoas que ficam contando vantagem, considerando que são melhores do que outras pessoas. Elas ficam dando honra a si próprios. E muitas vezes elas não têm nem mesmo um lugar para morar. Não têm, muitas vezes, condições adequadas de vida. Mas elas querem se colocar em posições que elas ainda não alcançaram com a finalidade de aparecer. São pessoas que estão preocupadas com aparência, não estão preocupadas em crescer pessoalmente como pessoas para poderem contribuir para a sociedade. Por outro lado, existem aquelas pessoas que são humildes, não pensam muito a respeito de si próprias, mas são pessoas que têm servos, têm pessoas à sua disposição. E esse versículo não significa que só o rico vai ter servos. Muitas vezes você encontra pessoas que são humildes, que se estimam em pouco, mas que têm amigos que são prósperos e ricos, que estão dispostos a ajudar essa pessoa, pelo caráter que a pessoa tem, pela verdade que a pessoa sustenta, pela sinceridade, pela humildade que a pessoa tem. Então, o versículo 9 traz um contraste, em mais uma vez, entre aquilo que é correto e o que não é certo, à luz do texto de Provérbios. O que é o certo? É você crescer como pessoa para ser útil para as pessoas que estão à sua volta e ter um caráter de correção, de verdade, de justiça, de integridade, de honestidade, de dedicação, de persistência, de ser uma pessoa diligente que procura fazer aquilo que é correto. Esse é o padrão do livro de Provérbios. Então é melhor você ser uma pessoa assim, que não fica pensando muito a respeito de si mesmo. Porque quando você age dessa forma, você tem servos. Quando o texto fala que tem servos, significa tem pessoas que estão dispostas a servi-la. Muitas vezes, a pessoa que vai estar disposta a te ajudar vai ser aquela pessoa que é até mais rica que você. Mas vendo que você é uma pessoa verdadeira, ela vai dizer assim, eu vou ajudar ele. Porque ele é humilde, mas ele sempre age com a verdade. Agora, aquele que fica buscando aparência, que fica buscando estar em lugares sem realmente se transformar em uma pessoa melhor, vai ser uma pessoa que muitas vezes não vai ter ninguém disposta a ajudá-la. Porque vão dizer, aquele ali sempre quer parecer mais do que realmente é. Então ele merece passar por essa situação. Ele merece passar por essa situação em que foi desonrado, em que perdeu o emprego, em que ficou sem uma provisão, para que ele aprenda a ser mais humilde. Então, entre se estimar em pouco e ter pessoas dispostas a te servir e querer parecer mais do que realmente é, procure ter a autoestima moderada. Versículo 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Esse versículo 10
traz novamente um contraste entre aquele que é justo e cuida bem dos seus animais. Esse versículo 10 aqui está falando a respeito de cuidado dos animais mesmo, do seu cão, do seu gato, do seu papagaio, né? Aqueles que têm animais de estimação. Aqui, no contexto bíblico, muitas pessoas trabalhavam criando ovelhas, criando gado. E o versículo 10, ele fala que aquele que é justo, ele cuida bem dos seus animais, ele cuida bem. O justo, ele se preocupa tanto em ter uma harmonia em todos os aspectos da sua vida, que ele cuida de tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Ele cuida bem de tudo o que Deus coloca nas suas mãos. Ele cuida bem também dos animais. Agora, o ímpio, até quando ele dá uma esmola para alguém, e você pensa que ele está sendo bonzinho, que ele está sendo misericordioso, quando ele faz isso, ele está sendo cruel. Quantas vezes nós encontramos pessoas ímpias que, quando vem uma criança desamparada, dão alimento para aquela criança, para que aquela criança tenha confiança nele, e depois raptam essa criança, muitas vezes para praticarem o mal, retirarem órgãos, para venderem os órgãos no mercado ilegal. Então, o versículo 10 fala que o justo, ele cuida de tudo que ele tem, inclusive dos seus animais. Agora, quem é ímpio, até quando ele age com misericórdia, quando um ímpio age praticando aparentemente um ato de bondade, ele pratica o ato de bondade porque ele tem uma segunda intenção cruel. Podemos usar aqui como um exemplo de que as misericórdias dos ímpios são cruéis, naqueles que colocam propagandas dizendo assim: você que está desempregado, procure-nos em nosso escritório, pois nós vamos encontrar uma porta de trabalho para você. E aí elas fazem uma proposta para que a pessoa pague um certo valor para eles, e eles dizem que aquele valor precisa ser pago para que eles deem entrada em documentação para que a pessoa possa ir para um outro país. E as pessoas que são, muitas vezes, ali estão desesperadas em busca de um emprego, vão lá, tiram economias, pedem dinheiro emprestado e entregam para aquele que é o enganador, pensando: eu vou conseguir esse emprego e depois eu pago o empréstimo. E depois elas são enganadas. Ou seja, o ímpio, até quando ele parece que é bonzinho, ele está sendo cruel. Versículo 11: o que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Então, mais uma vez nós vemos o contraste de que vale a pena você andar com correção. O que lavra sua terra se fartará de pão, ou seja, aquele que trabalha de maneira dedicada não vai ter falta de nada. Mas o que segue os ociosos, aqueles que ficam sem fazer nada, é falto de juízo, é alguém que não tem juízo. Muitas pessoas ficam gastando muito tempo com rede social e estão perdendo portas de trabalho, oportunidades de crescimento e desenvolvimento usando a internet. Como você tem usado a internet? Para passar o tempo? Ou você tem usado o tempo da internet para obter mais conhecimento que vai te trazer mais oportunidades? Versículo 12: deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Nesse versículo 12 nós vemos mais uma vez o contraste. O ímpio, ele deseja a rede dos maus, ou seja, o ímpio é aquele que sempre está pensando em fazer a coisa errada. Ele sempre quer imitar e fazer a mesma coisa que os maus fazem. O que os maus fazem? Eles armam redes
O que são redes? São armadilhas, ciladas, para prender outras pessoas nos seus enganos, nas suas trapaças, nas suas mentiras. E o ímpio, ele se agrada disso, ele fica prestando atenção e o que ele mais deseja é lançar a sua rede juntamente com aqueles que fazem o mal. Agora, o justo, ele vai, a raiz dos justos produz o seu fruto. Vale a pena, aquele que anda com a correção, ele vai conseguir receber as bênçãos de Deus. Quando o texto fala aqui que a raiz dos justos produz o seu fruto, significa que ser persistente em fazer as coisas corretas, com o passar do tempo, vai trazer os seus bons resultados, sem dúvida nenhuma. Agora, o ímpio, ele fica o tempo todo desejando fazer o mal. Ele não vai conseguir colher bons resultados. É isso que o versículo 12 fala. Se você anda no caminho do que é errado, fuja desse caminho, porque você não vai colher o bom resultado no seu futuro. É certo que você cairá cedo ou tarde, mas se você insistir em fazer as coisas certas, é certo que você vai colher o fruto de todo o teu trabalho e de todo o teu esforço. Versículo 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Veja que o versículo 13 ensina que o laço do ímpio, ou seja, a armadilha do ímpio, está na transgressão dos lábios. O que é transgressão? Transgressão é fazer o que é errado. Então, o ímpio, ele usa a sua palavra para enganar, para criar armadilhas, para criar laços, para criar a sua teia, para atrair as pessoas inocentes, os simples, para a sua rede, para o seu caminho mau. Agora, o justo sairá da angústia. O que o texto, o versículo 13, está querendo dizer é que você só vai cair no laço do ímpio, na lábia dele, porque o laço do ímpio está aonde? Na transgressão dos lábios. O ímpio, ele convida você para fazer a coisa errada de uma maneira a você pensar que é muito bom fazer aquilo. Agora, quando você tem dentro de você a ideia de fazer a coisa certa sempre, de ser honesto, justo, íntegro, correto, fiel nos seus relacionamentos, verdadeiramente amigo, honesto, você nunca vai cair na lábia do ímpio. Porque muitas vezes o ímpio vem com um pequeno convite dizendo assim: vai ser bom para você. É só uma vez. Você vai ter um lucro com esse suborno. Você vai ter uma boa vantagem. Você não está precisando daquele dinheiro agora? Ah, mas você viu? Aquela pessoa é atraente. É só uma vez que você vai sair com ela, que você vai sair com ele. E muitas vezes aquele que se deixa levar por essa palavra, por essa lábia do ímpio, cai no laço. Mas o justo sairá da angústia. Sairá da angústia de ter caído na lábia do ímpio e de ficar em uma situação ruim depois. O justo, aquele que tem extremo compromisso em andar no caminho correto, ele nunca vai cair na angústia de ficar nas mãos do ímpio, porque o ímpio é aquele que faz o convite para você trair o seu marido, trair a sua esposa, e depois, quando você cai na lábia dele ou na lábia dela, ele fala: agora eu sei de um segredo seu. E ele coloca você nas mãos dele.
Aquele que te convida para uma pequena corrupção no trabalho, para um pequeno suborno, ele vai dizer: ah, agora eu sei que você fez a coisa errada. E aí você cai na lábia dele e amanhã você fica em aflição, em angústia, porque você fez uma coisa que não era para ter feito pelo convite daquela pessoa que é ímpia, e essa pessoa vai ter você na mão dela. O justo, que é aquele que tem extremo compromisso em fazer o que é correto, ele sairá da angústia, ele nunca ficará preso em nenhum tipo de angústia. Versículo 14: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então o versículo 14 é: você é responsável por tudo aquilo que você fala. Se você disser palavras boas, você vai se fartar de bem, por causa do fruto da sua boca, por causa daquilo que você fala. E você vai receber o que as suas mãos fizerem. Se você for diligente no seu trabalho, se você for dedicado, persistente, e insistir no caminho correto, você vai prosperar. O versículo 14 nos traz o princípio da autorresponsabilidade. Você é responsável por aquilo que você faz, e totalmente responsável por tudo que você fala e por tudo que você faz. Você pode estar em um ambiente onde todas as pessoas fazem a coisa errada, onde todas as pessoas falam palavras indevidas. Mas se você decidir em você mesmo: eu não vou fazer o que as pessoas que estão na minha volta fazem, mas eu vou seguir o caminho da correção, se você decidir por isso, está decidido. Ninguém pode proibir você de fazer aquilo que é certo e de buscar conhecimento para falar boas palavras. Cuide da sua vida. Você é autorresponsável. Você não tem justificativa de: o meu amigo fazia isso, o meu pai fazia isso, a minha mãe fazia isso. Porque você tem cérebro. Deus te deu juízo, razão, para que você tome a decisão. Você pode ver aquilo que está à sua volta como um exemplo negativo e dizer: isso é ruim, e eu vou mudar isso. Então, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Aquilo que você falar, aquilo que você fizer, é aquilo que você vai receber. Quantas pessoas, existem muitas pessoas, que não tinham condições de estudar, mas elas foram humildes, procuraram o diretor de escola e disseram: eu quero estudar, você pode me dar uma oportunidade? Os meus pais não querem me ajudar, mas você me dá uma oportunidade? É só você procurar na internet, você tem muitos depoimentos de muitas pessoas que dizem: eu não tinha chance, e eu estava num ambiente completamente ruim e negativo, mas eu resolvi que aquilo não era para mim. E eu fui até uma escola e pedi uma oportunidade, e fui sincero, verdadeiro, humilde, e eles me deram a oportunidade. Talvez você pense assim: eu não tenho o que fazer. Bata nas portas das pessoas que podem te ajudar, e se você bateu em uma porta e não te ajudaram, bata na segunda, na terceira. Vá em busca de oportunidade. Faça uma oração a Deus, seja verdadeiro, seja sincero, seja honesto, deseje o bem e faça e diga o que é do bem. Certamente você vai colher o fruto da sua boca, você vai colher e receber aquilo que as suas mãos fizerem. Versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, ou seja, aos olhos dele, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, aquele que faz tolices pensa muitas vezes que está fazendo a coisa certa, que está fazendo a coisa correta. O tolo é aquele que já fez a coisa errada, já colheu as consequências negativas, mas ele continua teimando e considerando que ele vai conseguir em algum momento um resultado bom daquele caminho ruim.
Se você tem insistido em um caminho e você não tem colhido o resultado, e as pessoas já lhe deram conselhos para que você possa encontrar um outro caminho que é melhor, talvez seja a hora de você refletir sobre isso. Não seja tolo, não insista num caminho que só você acha que é certo e você não tem dados, não tem elementos que deem sustentação para essa ideia que você tem seguido. O que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então ouça o conselho daquelas pessoas que têm bons resultados, que estão preocupados com você. Seja sábio. Versículo 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O versículo 16 faz uma comparação entre aqueles que lidam com o momento em que alguma coisa não dá certo na vida. O louco, ele fica com raiva, ele fica com ira, e ele age de maneira impulsiva, fazendo loucuras, xingando as pessoas, os colaboradores, xingando o seu empregador, saindo como louco pela rua, fazendo bobagens. Agora, a pessoa que é avisada a respeito das situações da vida, respira, procura beber um pouco de água, reflete, pensa no que vai dizer, no que vai fazer. Então, o avisado, ele encobre a afronta. Muitas vezes o avisado é aquele que foi xingado, é aquele que foi maltratado, mas ele olha e ele entende a situação. Ele pensa, por que essa pessoa está agindo dessa forma comigo hoje? Será que ela teve um problema na casa dela? Com o marido dela, com a esposa dele? Com o filho dela? Com a filha dele? Será que o que está acontecendo com essa pessoa para ela agir assim comigo hoje? Agora, o louco é aquele que foi xingado, ele responde na hora. Chamam ele de bobo, ele chama o outro de você é otário. Dão uma fechada no trânsito, ele já vai na frente, coloca o carro, vai dizer para trancar a pessoa que fechou o veículo dele no trânsito. O avisado, ele para e pensa. Por que essa pessoa está fazendo isso? O que está acontecendo aqui nesse ambiente, nesse lugar agora? Antes de agir, pense para que você tome a melhor atitude que vai trazer uma solução. Não fique agindo de maneira impulsiva. Versículo 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. O versículo 17 fala sobre a comunicação. A nossa comunicação sobre a verdade. Nós devemos comunicar sempre a verdade. Quando nós comunicamos a verdade, nós manifestamos a justiça, manifestamos o que é correto. Nós promovemos o que é correto. Agora, a testemunha falsa engana. A pessoa que fica o tempo todo pensando em criar contendas, conflitos, ou que procura levar vantagem nas situações que estão à sua volta, ela engana. Mas o versículo 17 orienta que você diga sempre a verdade. Comunique a verdade. Porque comunicando a verdade você promove a justiça. Fuja de ser uma testemunha falsa, de ser uma pessoa que usa do engano. Porque o engano, em algum momento, é revelado. A mentira, em algum momento, é apresentada, é revelada. E quando as pessoas perceberem que você agiu com falsidade, com mentira e com engano, elas vão se afastar de você. A sua credibilidade será comprometida. E você ficará
sem respaldo diante das pessoas. Então comunique sempre a verdade. Claro que essa comunicação da verdade deve ser feita de uma forma pensada. Nunca diga a verdade de maneira agressiva. Existe a forma adequada de você falar a verdade. Se você falar a verdade de maneira agressiva contra outra pessoa vai criar uma autodefesa. E mesmo falando a verdade, ela não vai aceitar a verdade. Porque a forma como você fala, sendo agressivo, vai ofender a pessoa. Então, quando for dizer a verdade, diga a verdade de forma branda. Procure o momento certo de falar a verdade. Tem a hora certa de você confrontar o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu colaborador, o seu empregador. Tem a hora certa de você falar e tem o tom certo de você dizer. Então pense na forma, mas comunique sempre a verdade. Versículo 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Então aqui nós estamos vendo mais uma vez um contraste entre as pessoas que sempre que falam estão cortando os sentimentos, as emoções das outras pessoas. São pessoas que usam só palavras más, palavras que ferem aos outros. Mas a língua dos sábios é saúde, ou seja, os sábios usam a palavra para trazer cura para a alma das pessoas. São aqueles que pensam no que falam e como falam para trazer transformação para o bem. Não use as suas palavras para atacar as outras pessoas ou para ferir as outras pessoas. Se você tem esse hábito, veja o que é que faz com que você reaja dessa forma. Talvez você foi muito criticado, muito criticada quando você estava com os seus pais. Nunca elogiaram nada daquilo que você fez. Sempre falaram que o que você faz não presta, que o que você faz não serve, que você é um imprestável. Mas ressignifique isso. Pense assim: esse foi o melhor que eles puderam me dar. Mas o que eu faço realmente é imprestável? Realmente não ajuda a ninguém? Procure ajudar pessoas que precisam de você. Procure estender a sua mão para ajudar pessoas que vão agradecer a você. Quando você fizer isso, começar a ajudar pessoas que precisam de você e que você vê que a sua ajuda está de fato contribuindo para elas, você vai receber uma recompensa, que é a alegria de ver que o que falaram a seu respeito é mentira. Quando você recebe o retorno das pessoas que você está ajudando, o bem que você está fazendo para elas, você vai perceber quanto você tem valor, o quanto você é útil e importante para essas pessoas que você tem ajudado. E aí você vai obter a cura dessa situação. Então, use a língua para trazer vida. E se você passou por essas situações de ter muitas críticas contra você, procure ajudar as pessoas e o retorno dessa ajuda vai te ajudar a se recuperar. Versículo 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. O versículo 19 fala a respeito da duração daquilo que você fala. Se você fala a verdade, a sua palavra permanece para sempre. A verdade é sempre a verdade. Quando você fala a verdade, você não precisa se preocupar com o que você vai falar amanhã, depois de amanhã, daqui a 30 dias, daqui a um ano, simplesmente porque a verdade é simples. Ela é sincera, ela é verdadeira. Você fala e você não tem que se preocupar amanhã em ocultar aquilo que você falou. Quando você mente,
Em algum momento você, daqui a uma semana, daqui a 30 dias, daqui a um ano, aquilo que você mentiu para aquela pessoa pode, você fala alguma outra coisa e você se compromete. A sua mentira acaba sendo revelada e você vai ter a sua credibilidade comprometida. Agora, quando você sempre fala a verdade, você não tem essa preocupação. Versículo 20. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Então veja, quem fica pensando mal, fica o tempo todo enganando. Agora os que buscam a paz, eles carregam alegria com eles. Versículo 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Este versículo está falando que quando você age com integridade, com honestidade, com fidelidade, com correção, com justiça, você não vai sofrer nenhum tipo de agravo. Você não vai responder a nenhum processo. Não, você não vai ser acusado de maneira indevida. E mesmo que você seja acusado de maneira indevida, o fato de você andar com correção, com honestidade, com integridade, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, vai permitir que você facilmente comprove que você está com a correção. Agora os ímpios vão fazendo tantas coisas erradas que eles ficam cheios de mal. Quando o texto fala os ímpios ficam cheios de mal, ele está dizendo a pessoa que é ímpia começa a fazer coisas erradas e ela vai acumulando mal. Vai acumulando mal. Ela mente um dia, acumulou um mal sobre a cabeça dela mesma. Depois ela enganou uma pessoa, trouxe outro mal. Ela vai empilhando o mal até uma hora em que ela fica carregada, cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de situações ruins. Então fuja da impiedade, para que você não fique cheio de mal. Versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, nesse versículo 22, Provérbios 12 está dizendo que os mentirosos são abomináveis. Abomináveis quer dizer detestáveis, quer dizer que são repugnantes diante do Senhor. Deus, ele detesta, ele não aceita aqueles que vivem com os seus lábios mentirosos, que vivem mentindo, enganando, trapaceando o próximo. Trapacear, enganar, mentir é o mesmo que ter uma desconsideração em relação a outro. E o segundo mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o segundo mandamento é respeite o outro da mesma maneira como você não gostaria de ser enganado, da mesma maneira como você não gostaria de sofrer uma traição. Não traia, não minta, não engane também o outro, porque você mesma não gostaria de ser vítima de uma mentira. Então não faça para o outro aquilo que você não gostaria de receber. O segundo mandamento é ama o teu próximo como a você mesmo. Então, os lábios mentirosos, eles machucam, eles ferem a outra pessoa. E quando você fere e machuca a imagem e semelhança de Deus, que é o outro, que é o meu próximo, que é o teu próximo, você se torna detestável diante do Senhor. Mas os que agem fielmente são o seu deleite, ou seja, são o seu prazer. O prazer de Deus está naqueles que agem fielmente, naqueles que agem com fidelidade, naqueles que se colocam como pessoas confiáveis. Versículo 23. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Nesse versículo 23, ele está falando que aquele que é entendido, que tem conhecimento a respeito das coisas, ele só fala no momento certo.
Ele só fala se for para produzir um bom resultado diante da circunstância que ele está passando. O homem avisado, ele encobre o conhecimento porque ele nunca vai falar com o propósito de se exibir. Ele nunca vai falar a respeito daquilo que ele sabe com a intenção de impressionar alguém ou de dizer que é melhor do que alguém ou para ganhar algum tipo de vantagem em relação a outra pessoa. Agora, os tolos, o coração dos tolos proclama a estultícia. Sempre tem aquela pessoa que não sabe direito do que está falando, mas ele vai e quando ele vê assim várias pessoas, ele começa a querer falar a respeito daquilo que ele não sabe direito. Então, isso é estultícia, é tolice. O tolo, o coração do tolo, busca reconhecimento, glória, consideração, respeito. E muitas vezes ele vai querer falar daquilo que ele não sabe. Mesmo aquele que sabe o que está falando, quando ele começa a falar com a intenção de mostrar que sabe mais, ou com a intenção que não é de resolver um problema, de trazer uma ajuda efetiva para uma situação, ele está sendo tolo. O homem avisado, ou seja, o homem que é sábio, ele usa o conhecimento de forma útil, de forma construtiva, para resolver problemas, para ajudar a comunidade, para ajudar a sua família. Nunca se usa o conhecimento como forma de exibicionismo. Muitas pessoas usam o dinheiro, o cargo, o carro, a casa, a amizade que tem com uma certa pessoa como forma de dizerem que estão em uma boa posição, que são melhores do que outras pessoas. E outras pessoas podem usar o conhecimento, dizer que eu sei isso, eu sei aquilo, mas o homem avisado, ele não usa o conhecimento para esse fim. Ele encobre o conhecimento. Agora, os tolos, eles proclamam a estultícia. É uma tolice querer usar o conhecimento como uma forma de exibição. É usar o conhecimento de maneira indevida. É não usar o conhecimento para a coisa certa. O conhecimento, ele é uma dádiva para se trazer solução, bênção, prosperidade, caminhos abençoados, caminhos corretos. É para isso que o conhecimento serve. Versículo 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Esse versículo fala que o diligente é aquele que trabalha com dedicação, é aquele que trabalha procurando sempre fazer o que é melhor para fazer naquele momento. Quem sempre age com diligência vai dominar. Claro que aquele que sempre estuda, busca conhecimento, busca se aperfeiçoar cada vez mais na arte, no ofício, na profissão que desempenha, ele vai dominar. Por que ele vai dominar? Ele vai ter o conhecimento, ele vai ter a prática, ele vai ter tudo que é necessário para que ele domine. Mas os enganadores serão tributários. Tributário é aquele que é submisso, é aquele que tem que pagar um tributo. Ou seja, é aquele que vai ficar como empregado, é aquele que vai ficar devendo para outra pessoa. Por que o enganador vai ficar devendo? Porque o enganador começa a aprender um negócio e ele não se dedica totalmente. O enganador, ele, antes de enganar alguém, é aquele que engana a si próprio. Ele não sabe que pensando, vou enganar aqui o meu empregador. Não vou fazer tanto quanto eu poderia fazer. Vou enganar o meu professor. Vou fazer uma cola na escola. Vou enganar o tempo do meu trabalho. A pessoa está enganando ela própria.
o tempo que ela deixa de fazer o que ela deveria fazer de maneira diligente, vai fazer com que ela fique mais fraca, vai fazer com que ela fique menos competente, menos capaz, menos hábil para resolver os problemas. Então, como consequência, ela será tributária, ou seja, ela será empregada, será submissa, será servo de outra pessoa, que vai ser o diligente, que vai dominar. Versículo 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Solicitude significa ansiedade, significa preocupação. Então a preocupação no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esse versículo nos traz duas recomendações. A primeira, se você está com o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, preocupado com alguma coisa, seja a pessoa que tem uma boa palavra para trazer alegria para a pessoa da sua família. Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é: fuja das pessoas que você conhece, que falam que são seus amigos, que batem nas suas costas dizendo que você é muito legal, que você é muito agradável, mas no momento em que você passa por uma situação de ansiedade ou de preocupação, a pessoa vem e lança uma palavra ruim. Isso é assim mesmo, não tem como você sair dessa. Você caiu aí e não levanta mais. Pessoas que não trazem uma boa palavra para alegrar você no dia da angústia são pessoas que você precisa se afastar. Nós vemos na Bíblia que Jó tinha 3 amigos, Bildade, Zofar e Eliú. E esses amigos, quando foram até ele, ao invés de trazerem consolo, ficaram o tempo todo querendo procurar um defeito em Jó, dizendo que ele tinha cometido algum pecado. E nós vemos que no final do livro de Jó, quando Deus faz o julgamento de Jó, ele fala que eles deveriam receber a oração de Jó para que fossem perdoados, porque não tinham procedido de maneira correta, não tinham sido amigos de Jó. Então, são duas recomendações. Quando alguém da sua família, algum amigo seu está preocupado com alguma coisa, traga uma boa palavra para trazer alegria e confiança para essa pessoa. E seja essa pessoa que traz uma boa palavra. E se você tem andado com pessoas que no momento da sua preocupação e da sua angústia te trazem palavras ruins, se afaste dessas pessoas. Tire essas pessoas do seu círculo de amizades e ande com outras pessoas. Procure novos amigos. Pessoas que realmente vão trazer uma boa palavra para você no dia da angústia. Versículo 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Mais uma vez, aqui no capítulo 12, nós vemos que um contraste. O justo é um guia para o seu companheiro, ou seja, completando a ideia do versículo 25. Seja aquela pessoa que traz uma boa palavra, né? Seja justo. O justo é aquele que faz a coisa correta, aquilo que é honesto, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é íntegro, aquilo que é correto. Então, o justo, ele é um guia para o seu companheiro. Aquele que é justo, ele é um bom amigo. Você pode ter um justo como teu guia, como teu líder, como a pessoa que você vai usar como modelo para você seguir. O justo, ele é um guia para o seu companheiro. Mas o caminho dos ímpios os faz errar, né? Por outro lado, aquele que é ímpio anda no caminho errado, né? Então o caminho dos ímpios faz com que os seus companheiros errem. Portanto, o versículo 26 traz uma recomendação. Qual que é a recomendação? Se você quer procurar amigos para que sejam seus companheiros, para que sejam seus colaboradores, pessoas do seu relacionamento, procure pessoas que sejam justas, pessoas que procuram fazer a coisa correta, certa, honesta,
com integridade, porque quando você se cerca de pessoas assim, você pode seguir a recomendação delas. Você vai estar bem amparado. E fuja dos ímpios, porque os ímpios, se você caminhar por um caminho, por qualquer dos caminhos que eles apontarem para você, você vai errar, você vai fracassar e vai ter prejuízos. Versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Então, o versículo 27 apresenta o contraste entre o trabalhador diligente e aquele que é preguiçoso, que não cumpre as suas tarefas. Quando o versículo fala o preguiçoso não assará a sua caça, ele está querendo dizer que o preguiçoso não vai fazer a sua parte. Ele não vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Mas o bem precioso do homem é ser diligente, ou seja, ser trabalhador, ser dedicado, buscar fazer o seu melhor em tudo aquilo que você faz, procurar andar de maneira correta, se cercar de bons amigos, se afastar daqueles que fazem a coisa errada, ser diligente, né? Aqui nesse versículo, nesse contexto, está falando a respeito do trabalho, né? Mas ser diligente você precisa ler esse versículo diligente em todos os aspectos. É ser criterioso, seletivo, escolher com quem você anda, o que você faz, procurar fazer o melhor de você. Esse é o bem precioso que você tem. Por que ser diligente é um bem precioso? É o maior bem, o bem precioso, porque é sendo diligente que você vai colher bons resultados em tudo aquilo que você fizer. E o versículo 28, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então, se você anda na justiça, você vai encontrar a vida. E se você andar na carreira, nesse caminho da justiça, você não vai encontrar a morte. O versículo 28, na verdade, ele faz o fechamento de todo o capítulo 12. Como nós percebemos aqui, o capítulo 12 ele é um capítulo que faz o contraste entre várias situações. Aquele que mente vai sofrer a consequência, e o que anda na justiça vai colher bons resultados. Aquele que trabalha com diligência vai colher os seus frutos, mas o que é preguiçoso vai sofrer as suas consequências. Então, a mulher que anda de maneira correta, com dignidade, ela é uma coroa para o seu marido, mas aquela que procede de maneira vergonhosa vai ser como uma podridão dos seus ossos. Né? Aquele que é o justo, ele é um guia, ele serve como guia para aqueles que andam com ele, mas o que anda no caminho errado faz com que as pessoas que andem com ele errem. Né? Então, aquele que tem uma boa palavra resolve, ajuda aqueles que estão angustiados e preocupados. Mas então o último versículo fala: na vereda da justiça, sempre que você andar no caminho da justiça, você vai encontrar a vida. Encontrar a vida significa encontrar a alegria, a realização, a felicidade, a amizade, bons relacionamentos. Você vai encontrar isso quando você andar na vereda da justiça. E no caminho da sua carreira, ou seja, se andando na carreira da justiça, você não vai se deparar com a morte. O que é a morte? A morte é a infelicidade, a preocupação, a traição, a infidelidade, a corrupção, a mentira. Tudo isso trazem morte, né? Morte da confiança, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida profissional. Né? Os seus sonhos, os seus projetos ficam mortos, acabam perecendo quando você anda no caminho da incorreção. Então, o capítulo 12 de Provérbios é um capítulo que traz muito contraste. Ame a correção, ame a disciplina, né? Aceite a repreensão, aceite as críticas, ande no bem, que você vai alcançar o favor do Senhor. Mas se você tiver perversas imaginações, você vai ser condenado por Deus. Você nunca vai se estabelecer pela impiedade, mas se você for justo, a sua raiz não será removida. Então os pensamentos do justo são retos, o conselho do ímpio é engano. Então fuja de tudo aquilo que é
mal, porque vale a pena ser correto. Vale a pena andar na correção, vale a pena andar na disciplina, na justiça, no bem, na honestidade, na diligência, na correção, na verdade, porque isso é o que vai trazer vida. Essa é a recomendação de Provérbios capítulo 12, e é essa palavra que hoje nós meditamos. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus.